Eu gostaria rapidamente de falar a respeito de uma palavra que tem a ver com tudo que nós fizemos aqui nesta noite. Nessa noite nós falamos principalmente a respeito de missão. A missão do cristão, nós falamos, evangelizar e anunciar Cristo. Também falamos sobre missão quando falamos a respeito da tarefa do professor. E eu gostaria de falar a respeito do conteúdo desta missão. Quando nós falamos do conteúdo do professor, se é um professor de matemática, o seu conteúdo é a matemática. Se é um professor de geografia, o seu conteúdo é a geografia. Se é um missionário, o seu conteúdo é o Evangelho. E qual é a mensagem principal do Evangelho? E então nós chegamos na palavra que eu gostaria de usar para brevemente com você falar um pouquinho e talvez conseguir, pela graça de Deus, chamar a sua atenção para esta palavra, porque esta palavra é um divisor de águas na nossa vida. E quando você entende, e quando você crê, e quando você recebe, todas as outras coisas, todas as outras áreas da sua vida mudam. E então eu gostaria de falar a vocês um pouquinho nessa noite sobre graça. E eu gostaria que você, se você puder, estiver aí com a sua Bíblia, abra o texto de Efésios, capítulo 1, e eu quero ler apenas o versículo 3, 4, 5 e 6 com vocês. E eu prometo que rapidamente nós terminaremos. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, ou seja, em Jesus Cristo. Senhor nosso Deus, nos ajude a compreender um pouco do sentido desta palavra, esta palavra preciosa, que da parte do Senhor, pronunciada a nós, mudou a nossa história. Pedimos isso em nome do teu Filho Jesus. Amém. Você sabe o que significa graça? Uma definição que eu poderia dizer simplória, que comumente nós usamos, principalmente se você tem contato com alguma religião, é a seguinte: graça é um favor imerecido. Ok, é fato que graça é um favor imerecido. Isso já é óbvio. Quando você fala que vai fazer favor a alguém, então não é merecimento, porque merecimento é pagamento, não é favor. Quando eu faço favor, eu faço voluntariamente. E isso independe se eu vou merecer ou não. Se eu mereço, é recompensa, não é favor. Então essa definição é muito pequena para definir o que é graça. Mas entender o que é graça é a essência do cristianismo. A essência do cristianismo, nós podemos dizer, é Cristo. E eu concordo com você, mas você jamais entenderá o que Cristo fez por você se você não souber o que é graça. E então eu gostaria de rapidamente trazer pelo menos algumas definições, poucas delas, mas algumas definições que te ajude, que nos ajude a compreender o que o Senhor fez por nós, o que Cristo fez por nós e o que significa graça para mim, o que graça tem para ser o grande diferencial da minha vida, como eu falei para vocês. Então eu posso dizer em primeiro lugar para você, se você não sabe o que é graça, graça não é algo que você pode adquirir. Graça é algo que você só pode receber. Tudo que nós encontramos no capítulo 1 da carta aos Efésios, depois você pode ler, são dádivas de Deus para nós que nós jamais poderíamos adquirir. O versículo 3, Paulo diz: olha, bendito seja o nosso Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que nos amou, que nos separou e que nos deu toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Ora, Jesus não recompensou ninguém com bênçãos espirituais. O Pai não pagou você com bênçãos espirituais porque você foi santo a semana inteira. Mas Deus nos deu
Deus nos abençoou, doando para nós toda sorte de bênçãos espirituais, e isso não pode ser adquirido. E a graça é a maior de todas estas bênçãos espirituais. É receber de Deus alguma coisa que jamais eu poderia conquistar. Ou seja, todos nós nascemos e nos criamos no pecado. Quer ver uma coisa? Eu vou exemplificar para você. Todos nós nascemos com uma semente dentro do nosso coração de Deus. E essa semente é tão poderosa que não importa onde você esteja ou em que lugar você nasça, todo ser humano nasce com desejo de adorar alguém. E mesmo que você seja um índio, como você viu aqui, e você esteja se criando lá dentro de uma selva extremamente fechada, sem contato com nenhum homem branco, em algum momento da sua vida, você vai querer adorar alguém, e você vai fazer isso cometendo o primeiro pecado que é universal, que todos nós cometemos. Você, ao invés de adorar a Deus, você vai adorar a criatura. Então você vai adorar o sol, ou vai adorar a lua, ou vai adorar um semelhante teu, ou vai adorar uma estátua que você mesmo constrói. Mas todos os homens trocam o Criador pela criatura. Quer ver um segundo pecado que nós cometemos? Nós trocamos a verdade pela mentira. Esse é um hábito que nasce junto conosco, e todos os dias da nossa vida, se nós não cometemos isso, mas somos tentados a fazê-lo. Quer ver um outro pecado que todo ser humano comete? Nós trocamos a justiça pela injustiça, e isso acontece a cada minuto. Eu comentei ontem, hoje cedo, vou comentar agora de novo. Até numa fila para fazer uma refeição nós cometemos isso, porque a gente não gosta de esperar, e se der jeito para dar uma driblada, a gente faz, porque a corrupção está impregnada em nós. Nós adoramos trocar a justiça pela injustiça. E aí você diz então, por que é que eu não posso ter nenhum favor de Deus? Por que eu não posso adquirir bênçãos do Senhor? Porque nós estamos cheios do pecado, e o salário do pecado é a morte, ou seja, a recompensa por aquilo que eu faço, que é errado, por toda a transgressão da lei, é a punição, e a punição que Deus estabeleceu para o pecado é a morte. Então graça é receber de Deus alguma coisa que eu não tenho como adquirir. Por mim mesmo eu só consigo adquirir condenação, mas Deus me concede a salvação em Cristo Jesus pela sua graça. Ou seja, Ele dá para mim alguma coisa que eu jamais poderia alcançar. Vou dar para você uma segunda definição do que é graça. Graça é ser conduzido para um lugar que eu não posso ir, e ficar num lugar onde eu não posso estar, onde eu não tenho direito de estar. Graça é ser conduzido por Deus para um lugar para onde eu não posso ir, e permanecer num lugar onde eu não tenho direito de estar. Então, quando Deus diz para mim que o seu Filho, e o próprio Filho diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Ele está dizendo, eu ofereço para vocês um caminho que nenhum de vocês conseguiria sozinho. Eu ofereço para vocês um caminho para o céu, e eu prometo a vocês uma eternidade inteira no céu, num lugar onde vocês não têm o direito de estar. Sabe qual o caminho que nós percorremos? O caminho das trevas. Sozinhos nós vamos pelo caminho do mal. E sabe qual o lugar onde todos nós temos o direito de estar? Todos nós temos o direito de estar no inferno, porque nós pecamos, e o salário do pecado é a morte. Então Deus me ajuda a percorrer um caminho que eu não poderia fazer, e Ele me dá o direito de estar num lugar que eu jamais poderia estar. Eu não tenho direito de estar. Então, se você já ouviu muitas vezes essa palavra graça e não sabia o que ela significa isso, que Deus realizou por você uma obra tão grande, que Ele te resgata de um caminho de perdição e te coloca no caminho certo, e Ele te tira daquela falta de expectativa, falta de esperança, porque você está condenado a uma eternidade de castigo no inferno, e Deus te dá o direito de ir ao céu, não por alguma coisa que você faça, mas por aquilo que Cristo fez. Você não terá que fazer nada, você apenas terá que acreditar no amor de Deus por você, e está tudo consumado e acabado. Quando Jesus estava morrendo naquela cruz no meio, no seu lugar, em algum momento Ele disse, está consumado. E sabe o que essa frase significa? Está paga, a sua dívida foi paga, acabou.
Agora, quando o meu Pai olhar para você, Ele vai enxergar a minha justiça. E então nunca mais você terá que ter medo de ir para o inferno, porque eu te dou o céu de graça para você. Para o Filho de Deus custou a sua vida. Para mim e para você não custa nada. Ou seja, graça é poder ir para um lugar que eu não posso ir, e é o direito de estar num lugar que eu nunca tive o direito de estar. Terceira definição do que é graça: a graça é dada a nós que não merecemos, por um doador que não precisa dar isso para nós. A graça é algo que eu recebo sem merecer, por alguém que não tem dever nenhum de me dá-la. Então são pelo menos dois favores: um de me dar algo que eu não mereço, e o outro de fazer algo que Ele não precisava fazer. Vocês acham que Deus precisa de nós para alguma coisa? Deus existe antes de nós, porque Ele é eterno, e Ele existirá para sempre. Deus já se relacionava antes de nós, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus sempre esteve satisfeito com Ele mesmo, e sempre estará. Tudo que Ele faz por nós, Ele faz por amor, e Ele faz por graça. E Ele faz não porque Ele precisa, Ele faz porque Ele sente prazer em fazer. Uma das palavras que você encontra nesse texto aí de Efésios capítulo 1 é que Deus faz tudo segundo o beneplácito da sua vontade. Sabe o que é beneplácito? É vontade prazerosa. Então Deus não se sentiu obrigado, oprimido ou exprimido contra a parede para me salvar ou salvar você. Deus, quando decidiu salvar-nos do império das trevas, Ele fez isso com toda a sua alegria. Para ficar mais claro, imagine que você programa um final de semana e espera muito sol e fala: olha, eu vou jogar bola, eu vou fazer um churrasco, eu vou tomar um banho de piscina, e quando chega, essa é a sua vontade prazerosa, é o seu beneplácito. Só que chega no dia, chove, e chove, e chove, como Itapeva está chovendo já uns 5 dias sem parar, ou uns 4 dias. E aí o que você faz? Você fala: bom, jogar bola não dá, churrasco, ninguém vai sair de casa nessa chuva, tomar banho de piscina, nem pensar. Então vamos fazer o quê? Vamos comprar um filminho e vamos assistir na sala. É alguma coisa que você quer fazer, mas não é o beneplácito da sua vontade. Se fosse você escolher outra coisa. Isso é beneplácito. Ou o exemplo que eu mais gosto é quando eu vou tomar sorvete, né? Aí o sorvete que eu mais gosto é o de creme, e de preferência se for o de creme da Häagen-Dazs. Que coisa sensacional. Mas de repente não tem, aí eu vou tomar o sorvete de creme da Que Bom. Aí de repente não tem o da Que Bom, aí eu vou tomar o Jundiá. Eu vou tomar meu sorvete de creme, de repente não tem sorvete de creme, e aí eu vou ter que tomar um sorvete de morango ou qualquer outra coisa, e eu vou gostar de tomar o sorvete, mas não é o beneplácito da minha vontade. Deixa eu dizer uma coisa para você: sabe por que Deus te salvou? Porque essa era a coisa que Ele mais desejava fazer, era o beneplácito da sua vontade. Sabe o que é graça? Graça é Deus sentir prazer em olhar para mim, homem pecador, e dizer: mas por pior que você seja, eu quero você para mim, então eu te salvo, então você vai entrar no meu reino, porque o meu filho vai dar a vida dele pela sua. E Deus não fez isso sentindo-se oprimido, sentindo-se pressionado, não, Deus fez isso com beneplácito. O que é graça? Graça é Deus te dar algo que você não merece, sem ter a obrigação nenhuma de fazer isso. E aí você fala para mim: pastor, e como que eu faço para ficar então debaixo dessa graça maravilhosa? Eu digo para você: somente Deus, lembra da primeira frase que eu falei? Graça não se adquire, somente se recebe. Daí você vai falar assim: pastor, então o senhor me falou de uma coisa maravilhosa, mas me deu uma má notícia agora, eu não tenho como adquirir isso. Eu vou dizer algo para você que eu creio ser maravilhoso. Você estava em casa, e talvez você saiu da sua casa para vir aqui assistir o seu filho, ou talvez porque você é um professor e foi chamado para a homenagem do Dia dos Professores, ou talvez porque você não pensou em fazer nenhuma outra coisa e decidiu: eu vou à igreja, ou talvez você falou: eu quero encontrar uma pessoa lá e vou lá hoje. E aí eu vou dizer para você: sabe o que é graça?
Graça é Deus usar os seus desejos, as suas vontades, para trazer você aqui, para que você ouça que Ele te ama, e quem trouxe você aqui no final das contas, foi Ele. Sabe o que é graça? É Deus fazer tudo para te atrair e te salvar, e você só ter que acreditar que Ele está fazendo isso. Portanto, nesta noite, se você que agora sabe o que é graça, ou pelo menos um pouquinho do que é graça, quer crer em Deus, que nos dá esta graça, eu quero dizer para você o seguinte: Deus não traria você aqui para ouvir sobre esta graça, se Ele não estivesse completamente comprometido em concedê-la a você. Então só resta você acreditar. E a minha oração é que Deus te faça acreditar nisso. Aí você diga: pastor, mas o senhor não tem nada para dizer para mim que já sou um cristão, estou há anos aqui, além dessas definições de graça. Eu tenho algo para dizer para você. Talvez você está assolapado, achatado por causa de culpa, por causa de falta de perdão, por causa de coisas do passado, ou por talvez uma angústia, uma insatisfação com alguma coisa na vida. Então eu preciso dizer para você que debaixo da graça nós temos que estar completamente satisfeitos. Por quê? Porque Deus fez tudo por nós e Deus está satisfeito com você. Você fala: pastor, é impossível Deus estar satisfeito comigo, eu faço tantas coisas ruins. Mas eu vou dizer para você que quando Deus olha para você, Ele enxerga o manto de Cristo sobre você, e Ele diz: eu estou satisfeito com Ele. E se Deus está satisfeito com você, Deus que é perfeito e é o Criador do universo, como você pode estar insatisfeito com você? Satisfaça-se em Cristo Jesus. E aí eu vou usar uma frase, que é uma frase do John Piper, que saiu no nosso boletim: Deus será mais glorificado em nós quando nós estivermos mais satisfeitos nele. Se você estiver satisfeito em Deus e na graça maravilhosa de Deus, você estará glorificando o nome de Deus. Deixa eu dizer mais uma coisa. Sabe o que um crente tem que dizer para o sentimento de culpa? Show, vai embora. Por quê? Porque eu não tenho mais culpas. Porque Cristo pagou toda a minha dívida. E agora, quando eu erro, eu sei que eu tenho o perdão de Deus. E o meu desejo não pode ser errar nem pecar. Muito pelo contrário. Eu estou livre para fazer aquilo que agrada a Deus. Por que eu vou viver pecando? Eu não devo fazer isso. A graça me impele a fazer aquilo que agrada o coração de Deus. Então lembre-se da graça de Deus. Lembre que você a recebeu, e ela é a maior motivação para que eu viva uma vida santa. Então não se deixe dominar pelo sentimento de medo, de temor, de ansiedade, de angústia ou de culpa pelo pecado, porque Deus não te vê desse jeito. Deus olha para você e Ele está completamente satisfeito com você por causa da justiça de Cristo. E se você sentir essa satisfação, você verá que você ficará livre para fazer o que agrada a Deus. E em último lugar, conhecer a graça e saber o que a graça é, nos livra de viver uma vida hipócrita. Uma vida que tenta mostrar para os outros uma coisa que eu não sou. Eu não tenho que mostrar para ninguém o que eu não sou. Eu sou isso aqui. E Deus te ama do jeito que você é. E quem justifica você diante de Deus não é você, é Jesus Cristo. Então você não precisa ter vergonha de ser quem você é. Não precisa dizer assim: ah, pastor, eu preciso consertar um monte de coisa para voltar para a igreja. Não, você não precisa consertar nada, porque Deus te amou desde a eternidade e te ama do jeito que você é. E se alguém pode consertar alguma coisa na sua vida, essa pessoa é Deus. E Deus fará isso quando Ele quiser, porque o que Deus não conseguir consertar em mim e você, ninguém mais vai consertar. Então graça é saber que Deus fez tudo por mim. E eu só preciso crer e acreditar nisso. E então, a partir daí, naturalmente eu vou querer melhorar. Você sabe o que é graça? Você acredita na graça de Deus sobre a sua vida? Então eu quero te convidar a falar com Deus nesse momento e dizer: Senhor, derrama abundantemente essa graça sobre mim. E se você já a recebeu, então diga para o Senhor: Senhor, me faça viver como alguém que está de fato debaixo da graça. Amém? Quero convidá-los a ficarem em pé. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, Deus, porque nenhum outro modo humano
poderia trazer a esperança e a convicção que nós temos que somos filhos teus e que vamos, ó Deus, morar junto com o Senhor por toda a eternidade na glória eterna do céu. Porque todos os meios humanos falharam e falham e falharão, mas o Senhor derramou sobre nós a tua graça maravilhosa, quando o Senhor entregou o seu Filho por amor a nós, e o seu Filho por amor a nós te obedeceu e se entregou naquela cruz, para que as minhas dívidas fossem pagas, para que as minhas culpas fossem tiradas, para que eu fosse perdoado e para que eu fosse justificado diante do Senhor. Obrigado, Deus, porque eu jamais poderia fazer algo assim, nenhum de nós poderia fazer algo assim, e nós jamais poderíamos ter qualquer bênção espiritual, não fosse o Senhor ter feito isso. Obrigado, Senhor, pela graça, porque nós não podemos adquiri-la, nós só podemos recebê-la. Ó Deus, obrigado, porque esta graça me dá a convicção, a certeza de que eu vou andar por um caminho que humanamente falando é impossível para mim, porque eu sou um pecador. Muito obrigado, ó Deus, porque a graça me dá a convicção de que um dia eu vou habitar para sempre com o Senhor no céu, num lugar que eu não mereço e não tenho o direito de estar, mas pela graça do Senhor, o Senhor me leva para lá. Obrigado, Deus, porque isso é muito mais do que eu consigo entender ou compreender, isso é muito mais do que a nossa compreensão pode, ó Deus, justificar, mas o Senhor fez, e nós não temos a menor dúvida disso. Obrigado, ó Deus, porque a graça é o Senhor nos dar coisas que nós não merecemos, sem o Senhor ter obrigação nenhuma de fazer isso. O Senhor fez por amor. Ó Deus, ainda tem gente que duvida disso. Ó Deus, tira do coração de cada um aqui nessa noite qualquer dúvida sobre a tua graça. Faça-nos saber, ó Deus, que o nosso relacionamento com o Senhor não depende dos nossos tropeços ou acertos. O nosso relacionamento com o Senhor depende única e exclusivamente do Senhor. Por isso, ó Deus, nos faça sentirmos livres, ó Deus. Nos faça nos sentir, ó Deus, apegados ao Senhor, porque a tua palavra nos ensina que nada pode nos separar do amor do Senhor. Nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, nem as coisas do futuro, nem, ó Deus, qualquer outra criatura, nada pode separar-nos do teu amor. Obrigado por isso, ó Deus. Comunica isso a cada coração, porque tem gente que pensa que porque fez alguma coisa há 15 anos, há 10 anos, ou sofreu alguma coisa aqui, está absolutamente separado do Senhor e irreconciliável. Mas o teu Filho reconciliou-nos com o Senhor. Ó Deus, que ninguém, ó Deus, sofra ou se perca achando que está sozinho ou está longe demais, que o Senhor não possa alcançar com graça. Ó Pai, em nome de Jesus, nos faça sentir esta graça maravilhosa, e que nós vivamos, ó Deus, para o louvor da glória da sua graça, ó Deus, conforme o apóstolo Paulo nos ensinou. Que nós vivamos, ó Deus, satisfeitos no Senhor, como o Senhor está satisfeito conosco em Cristo Jesus. Que nós também sintamos, ó Deus, satisfação, e que, ó Deus, toda força e motivação que o nosso coração receber por causa da tua graça, seja usado, ó Deus, para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Seja usado para dar um testemunho, porque o que as nações precisam ouvir, ó Deus, nós sabemos, é a respeito da tua graça. Então faça-nos missionários que anunciam Cristo Jesus e que anunciam a tua graça. Abençoe cada família desta igreja, cada criança, cada adolescente, jovem, adulto, cada professor. Ó Deus, abençoe o teu povo. É a nossa oração, ó Deus, em nome do teu Filho Jesus.